Então vamos dar uma olhada hoje, né? O tema de hoje é análise de variância, a nova. A gente vai ver um pouco sobre como ela funciona, como é essa técnica estatística e as possíveis aplicações que nós podemos ter. E principalmente interpretar alguns resultados que ela traz e que vão ser úteis em outras técnicas estatísticas, como a regressão. Então, uma noção primeiro sobre modelos estatísticos. Quando a gente faz uma modelagem estatística, a gente está tentando fazer uma explicação do mundo por meio de variáveis quantificáveis, sejam categóricas, sejam variáveis contínuas. A gente considera que o nosso fenômeno social, aquilo que a gente quer observar, sei lá, índice de criminalidade, tendência de votar num candidato, nível de educação, renda, o fenômeno que a gente quer observar, ele pode ser explicado por variáveis independentes. Lembra que no comecinho do curso a gente falou sobre variáveis dependentes e independentes. Ou seja, eu quero falar sobre criminalidade e vou explicar a criminalidade no território da cidade, por exemplo, por alguns fatores. Renda da população, nível educacional, presença de infraestrutura urbana, sejam os fatores que eu achar relevante. Cada um desses fatores é uma variável para mim. E eu tenho que quantificar elas e fazer o cálculo. Então, cada elemento da cidade, se eu for trabalhar com criminalidade ou renda das pessoas, o fenômeno que eu quero observar é renda do indivíduo. Que variáveis podem explicar a renda? Nível de educação, educação dos pais, idade, origem social, cor da pele, as variáveis que eu achar relevante para o meu fenômeno. Cada elemento que eu observo a renda, eu digo que a renda dele, pego um indivíduo, afiro a renda dele, verifico as outras variáveis. Pego um indivíduo, afiro a renda dele, verifico as outras variáveis e vou planilhando elas, vou tabelando tudo. Cada uma das observações que eu faço, ou seja, cada um desses indivíduos que eu verifiquei a renda, eu digo o seguinte: eu tenho um modelo estatístico que uma parte da renda dele eu consigo prever. E uma parte da renda dele é aleatória. É o erro, é aquela parte do modelo que eu não consigo explicar a realidade. Meu modelo estatístico, qualquer modelo explicativo, mas o modelo estatístico é o nosso objeto aqui, ele não é perfeito. Uma parte da realidade se deve ao acaso, se deve a variáveis que a gente não tem controle, variáveis que nem entraram no nosso modelo. Tá? As maneiras mais comuns da gente matematizar isso é a gente falar que essa observação, uma parte previsível, soma-se com uma parte aleatória ou multiplica-se por uma parte aleatória. São maneiras que têm a ver com o fenômeno que a gente está explicando, a gente não vai detalhar muito. Genericamente, eu posso falar o seguinte: cada uma das minhas observações, ó, o I é uma observação, é um dos meus indivíduos observados. Cada sujeito que eu verifiquei a renda, cada região da cidade que eu verifiquei o índice de criminalidade, seja qual for a minha variável. Eu digo que tem um efeito fixo, o θ aqui, e tem um erro, o meu valor aleatório, aquilo que eu não consigo explicar. Eu julgo que esse meu erro tem um comportamento normal. A média esperada dos meus erros é zero. Alguns eu vou errar para cima, outros para baixo, mas na média um deve anular o outro. É o que garantiria para mim a aleatoriedade, um número grande de observações, toda aquela fundamentação estatística que a gente já viu, com uma determinada variância. O modelo é uma tentativa de explicar a realidade. O modelo não é realidade. O modelo é uma simplificação da realidade seguindo certos critérios. Será que esse modelo meu representa bem essa minha realidade? Se eu for avaliar por cores, se for esse meu interesse, até que ele não está tão ruim assim. Por outros critérios, pode ser que ele não seja tão bom, né? Essa é a nossa lógica. Olha. O modelo é uma representação
da realidade. Ele não é a realidade. E ele vai ser uma representação que vai trazer algum grau de erro. É esse o cuidado que a gente vai ter que ter. Aqui eu extremo um pouco para vocês nunca esquecerem essa diferença. Mas sob alguns critérios, sobre algumas lógicas, talvez ele sirva. E é isso que a gente vai testar. Estou tentando fazer um modelo. Meu objetivo é sempre que o meu modelo seja o mais simples possível, ou seja, o mais parcimonioso. Eu torne ele fácil de manusear, fácil de entender, fácil de explicar. Conforme eu vou acrescentando variáveis, ou transformando variáveis, ou fazendo combinações, vai ficando cada vez mais difícil entender o modelo como um todo. E, eventualmente, se a gente cometer alguma falha nesse processo, aí, seja uma falha conceitual, alguma transformação que não fosse adequada, vai ficando mais difícil para a gente perceber o que está acontecendo. Então, quanto mais simples for o meu modelo, melhor. Eu me pergunto, será que eu consigo fazer previsões melhores ou entender melhor a realidade se eu tiver informações antes de começar a fazer as minhas previsões? Quero saber a renda média de uma pessoa. Será que se eu souber a cor da pele, eu consigo fazer uma previsão melhor? Ou se eu souber qual é o nível de educação, eu consigo chutar melhor qual deve ser a renda daquela pessoa? Se eu souber alguma coisa antes, será que eu consigo? Será que eu consigo diminuir o erro do meu modelo? Quanto menos eu errar, melhor é o meu modelo. Só que para eu acrescentar informação, cada informação que eu acrescento no meu modelo, ele é uma variável. Então, cada vez que eu acrescento uma variável, meu modelo vai ficando mais complexo. Será que vale a pena tornar ele complexo? Será que ao acrescentar uma variável vai melhorar tanto assim a minha previsão que vale a pena tornar ela mais difícil, mais complicada? Então, é isso que a gente vai avaliar. A gente já tem feito esse tipo de modelagem até agora. O nosso primeiro modelinho, que era com as médias e desvios padrões, era um modelo super simples. A gente diz o seguinte: as coisas acontecem no mundo porque acontecem. Tem alguma variabilidade e não tem nada que explique. Por que as pessoas têm renda diferente? Tem porque tem. Será que se eu acrescentar variáveis eu consigo explicar melhor? Isso que a gente vai tentar avaliar. A gente só tinha uma estimativa no nosso modelo. Nosso modelo era esse. Era uma média, mais um erro, ou uma proporção, mais um erro. É aquele modelinho. Com o Q quadrado, a gente já começava a acrescentar uma outra variável. Lembra que a gente dividia em subpopulações. Cada vez que eu divido numa subpopulação, eu utilizei uma variável para separar a minha população principal, a minha amostra principal. A nova permite fazer um teste, primeiro, se valeu a pena a gente tornar o nosso modelo mais complexo, incluir variáveis e permite a gente medir o quanto foi esse ganho explicativo. A nova é um acrônimo de análise de variância, né? Por isso a variância é sempre tão importante. A gente vai usar sempre variância para fazer as continhas de ANOVA. Ela permite fazer uma comparação global de amostras ou subamostras, minimizando a probabilidade de erro amostral. Como assim? Lembra que a gente definia quando a gente comparava duas médias, né, x barra 1 versus x barra 2, né, duas médias, a gente definia sempre um alfa aí, como padrão 5%. 5% é 1 a cada 20. Quando eu defini esse alfa de 5%, o que eu estava dizendo? Olha, eu acho que a minha amostra pode ter dado um resultado errado, né, um erro tipo 1. Uma em cada 20 amostras que eu testar, ela vai dar um erro tipo 1. Por puro acaso, por puro acidente, porque aquela amostra em particular era uma amostra muito extremada. Se eu fizer um teste, eu vou errar 1 a cada 20. Mas se eu for fazer a comparação
Isso com duas subamostras, eu faço uma comparação. Se eu tiver três subamostras, eu vou fazer três subcomparações. Três comparações. 4, 6. 5, 10. Se tiver 8 subamostras, eu vou fazer 28. Se eu vou errar uma a cada 20 e eu fizer 28, é certo que aqui uma delas vai ter erro. Se eu tiver 10 subamostras, 10 subpopulações, porque eu estratifiquei de acordo com alguma variável qualquer, eu teria que fazer 45 comparações desse tipo aqui, né? Média 1 versus média 2. Aí eu vou errar pelo menos duas. Eu estou errando uma a cada 20, eu sei que eu vou errar duas. Será que dá para agregar isso e diminuir esse erro? Né? Em vez do erro se somar, fazer espalhar esse erro, mitigar a chance de cometer esse erro? A nova permite fazer isso. Ela faz uma comparação global. Eu faço a comparação entre todas as subamostras de uma vez só, em vez de comparar uma a uma, par a par. Ah, aqui um exemplo, né? Um exemplo meio cômico. Como eu falei, se eu tiver um alfa de 5%, uma vez a cada 20, eu vou ter um resultado, tenho a chance de ter um erro tipo 1. Então a mocinha chega aqui para o cientista, né? É um quadrinho aqui do XKCD, né, faz uns quadrinhos meio científicos. Ela chega aqui e fala, cientistas, jujuba causa acne. O cara pede para os cientistas investigarem. Ele fala, olha, nós não achamos nenhuma ligação entre jujuba e acne. Nessa altura do curso, vocês entendem essa parte da piada, ó. P maior que 0,05, P maior que 5%. Esse é o P valor. Agora vocês já entendem a piada, o curso já trouxe um ganho para vocês. Eu falei, está resolvido. Aí a moça fala, olha, eu vi que só uma certa cor é que causa isso. Vamos fazer os testes. Aí começa a fazer o teste. Púrpura não causa, P maior, marrom, cor-de-rosa, vai fazendo todas elas. Ó. P tudo maior que 0,5. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 testes. Continua testando, mas ó, a uma hora pegou. Ó. A verde deu P menor que 0,5. Eba, achou. E aí vai continuando aqui, não acha mais nenhuma. Por quê? Testou tanto, uma hora você catou uma que deu problema. E aí o resultado que aparece no jornal, agora vocês, nessa altura do curso, vocês devem entender bem essa piada, olha. Descobrimos aqui que as jujubas verdes causam acne. 95% de confiança, só 5% de chance de coincidência. Cientistas falaram isso. Mas aí já é um exemplo um pouco trágico, aí vamos deixar para lá. Cientificamente, o que precisaria fazer? Olha, se deu isso, a gente tem que retestar e verificar se esse resultado se confirma, né? Então não deveriam ter feito essa manchete aqui, mas aí é problema da divulgação científica. Tem aqui uma tabelinha com os dados, eu não coloquei esses dados disponíveis para vocês, eu vou colocar aí se vocês quiserem trabalhar depois, essa tabelinha lá. Eu coloquei na aula de hoje essa apresentação e a tabela da distribuição F que a gente vai usar. Né? Esses dados eu não coloquei, vou colocar depois para vocês. Assim que terminar essa aula aqui, eu ponho os dados disponíveis. Exercer e avaliar as explicações para o tempo de reação das pessoas a um estímulo visual. Você dá um estímulo visual e vê quantos milissegundos, está aqui em milissegundos, a pessoa demora para reagir. Então você pega um indivíduo, vê o tempo de reação e anotou outras variáveis que poderiam ser importantes. A variável que eu quero explicar, tempo de reação. Mas eu peguei outras variáveis possíveis que podem me ajudar nessa explicação. O gênero, a faixa etária e o grau de acuidade visual. Tenho 20 indivíduos aqui. Quero um modelo que seja simples e satisfatório, que seja abrangente, que me dê um bom nível de explicação. Qual o modelo mais simples que tem? O que eu posso considerar? Olha, eu vejo que o tempo de reação varia. Eu posso dizer o seguinte, essa variação se deve
Aí explicação nenhuma, só o fato que as pessoas são diferentes. Esse é o que a gente viu até agora. Nosso modelo tipo 1, a média de desvio padrão. É o mais simples possível. O tempo de reação varia aleatoriamente e pode ser explicado pela média e a variância. Será que isso explica bem o nosso fenômeno? Será que vale a pena a gente incluir outras variáveis, gênero, faixa etária, complicar o nosso modelo para poder ter uma boa resposta? Preciso ter alguma referência e avaliar se cada vez que eu acrescento uma variável, se eu tenho uma resposta melhor, se eu tenho uma medida melhor. E além disso, se as diferenças que essa variável trouxe são estatisticamente significantes. Como que a gente vai medir o quanto o nosso modelo erra? Bom, a gente já sabe. A gente pode verificar os erros, o quanto as nossas observações, cada um daqueles elementos lá, o tempo de reação de cada uma das pessoas, se afasta do que o modelo prevê. Se afasta, então, nesse nosso caso, da média. Então, é a nossa medida de erro. Esse é o modelo mais simples possível. Então, ele vai ser uma nossa referência para julgar outros modelos baseados aí em média e variância, né? Lembrando que desvio padrão é a raiz quadrada da variância. O que eu estou fazendo nessa tabelinha aqui? Olha, eu peguei aqui os indivíduos e o tempo de reação. Não usei mais nenhuma variável. O tempo de reação valia aleatoriamente, explicado pela média e variância. Então, eu obtenho a minha média e o desvio padrão, ou a variância dos meus erros, né, do meu tempo de reação. E analiso os meus erros. O que é o erro? O erro é igual à minha média, que é o que o modelo previu, menos o meu valor observado. Então, o modelo previa o tempo de reação médio 107,5 milissegundos. Esse daqui deu 96. O erro na verdade, aqui é o inverso, né? Deixa eu ajustar aqui, né? Então, o erro é o que eu observei, menos a minha média, ele está errando para baixo. Vou escrever aqui de novo. Erro é igual, então, o valor verificado menos o meu valor esperado, a minha média. 96 menos 107,6 e assim por diante. Se eu somar todos os erros aqui em relação à média, eu sei quanto vai dar zero. Então, o que a gente faz? A gente eleva ao quadrado. Esses daqui são meus erros quadrados. E aí eu somo os meus erros quadráticos. Esse é meu valor, 1373. O que é esse 1373? É o quanto meu modelo não conseguiu explicar, o quanto ele errou. É uma medida. Isso é bom ou ruim? Vamos ver. Viu, eu calculei indivíduo por indivíduo. Mas tem uma outra maneira de fazer esse cálculo. Isso daqui é a nossa variância. Olha, a nossa variância é o erro elevado ao quadrado. Exatamente isso daqui. A somatória de todos eles dividido por n menos 1. Então, se eu quisesse essa parte aqui da minha variância, isso é a soma dos quadrados dos meus erros quadráticos. Isso daqui, a soma dos quadrados dos meus erros vai ser n menos 1, estou só mudando essa equação, vezes meu desvio padrão ao quadrado. Então, era só ter colocado aqui, ó, 20 menos 1, vezes meu desvio padrão, 8,5 ao quadrado, vai dar 1373. Podia fazer essa conta direto, mas eu estou fazendo um por um aqui para a gente ver essa evolução aqui. Guardem esse valor na cabeça, 1373. Essa é a nossa referência do erro. Vou tentar fazer um outro modelo. Eu acho que o gênero talvez cause alguma diferença. Então, eu estou acrescentando uma outra variável. A variável J, que é o meu gênero. Eu estou dividindo em subpopulações. Olhando aquela nossa tabela, a gente tinha 20 observações, eram 10 homens e 10 mulheres. Então, vou ter duas subpopulações, cada uma vai ter 10 elementos. Ela estava dividida igualmente. Não necessariamente precisa estar dividida igualmente, mas no caso estava.
Será que o modelo fica melhor? Será que a gente diminui o nosso erro? Será que nosso modelo é estatisticamente significante? O que eu estou fazendo então? Eu estou considerando que há duas subpopulações. Portanto, eu imagino que a média delas seja diferente. Aí eu vou comparar, ver se a diferença é estatisticamente significante e vou mensurar isso. Nessa tabelinha eu fiz isso, olha, eu separei aqui o feminino aqui nessa parte, o masculino aqui nessa parte da tabela. Tem uma média do feminino e um desvio padrão, uma média do masculino e um desvio padrão. Aparentemente, as mulheres têm um tempo de reação menor do que os homens. A população delas parece ser um pouquinho mais homogênea, o desvio padrão é menor. Calculo aqui então o erro, mas qual o erro? Dessa observação menos a média da subpopulação, menos da média das mulheres, não mais da média geral. Calculo aqui e eu vou ter essa quantidade de erro. Faço a mesma coisa com os homens. Esse daqui primeiro, 96 menos 110, dá isso, eleva ao quadrado, somo tudo. O nosso modelo teve essa quantidade de erros. Eu somei esses dois aqui. Esse mais esse, deu essa quantidade de erros aqui. Será que melhorou muito a nossa explicação? Antes a gente tinha 1373, agora a gente passou para 1237. Desapareceu uma parte do erro aqui. Para onde ela foi? Foi para a divisão entre as subpopulações. Será que essa diferença é estatisticamente significante? A gente podia testar a diferença das médias como a gente já fez, mas a gente vai usar agora a ANOVA para fazer esse teste. Vamos dar uma outra possível avaliação. E se a gente separasse por faixa etária? Olhando os nossos dados, a gente tem 5 faixas etárias diferentes, tem 5 subpopulações. Cada uma delas vai ter 4 elementos. Então, a nossa variável discriminante vai ser faixa etária. Será que vai melhorar o nosso resultado? Vamos dar uma olhada. Fiz a mesma coisa. Dividi aqui, ó, faixa etária dos 20, 25, 30, 35, 40. Achei o tempo de reação, achei a sua média, e aí calculei o erro em relação a essa média, 96 menos 98, 2,5 eleva ao quadrado, vou achando todos os erros quadráticos aqui. Somando todos eles, dá 554. Quando eu tinha esse modelo simples aqui, a média geral e o desvio padrão geral, a soma dos quadrados dos erros era 1373. Agora ele caiu para 554. Parece que diminuiu bem. Será que isso é estatisticamente significante? Como que a gente verifica isso? Olha, eu só estou vendo que eu estou diminuindo o erro, mas como que eu testo isso? Nosso objetivo é sempre diminuir o erro, melhorar a previsão. Então, se eu souber o sexo da pessoa, eu consigo prever melhor o tempo de reação? Se eu souber em que faixa etária a pessoa se enquadra, eu consigo prever melhor o tempo de reação dela? É isso que a gente vai ver. Então, vamos comparar os dois modelinhos aqui. O modelo 1, eu tenho 20 elementos aqui na minha população, uma média de desvio padrão e essa soma de erros. No modelo 2, cada uma delas tem uma média. Posso até fazer uma comparação. Olha, as mulheres têm um tempo de... A população masculina, perdão, tem um tempo de reação maior e parece ser mais variado. O desvio padrão até maior do que o da população como um geral. Diminuí um pouco. Quanto eu ganhei de explicação? Eu diminuí em 135 unidades. Que unidade vai ser essa? A gente tinha milissegundo, isso é variância, milissegundo ao quadrado. Quando eu dividi em 5 faixas etárias aqui, ó, cada faixa etária ficou com uma amostra menor, uma subamostra menor, tamanho 4. As diferenças das médias são mais significativas aqui. E olha o que aconteceu com os meus desvios padrões. Eles diminuíram bastante em relação a esse. É por isso que os erros caíram bastante. Olha quanto eu ganhei aqui. Eu ganhei 819 milissegundos ao quadrado de explicação. Se eu diminuir, quer dizer que essas subpopulações são mais homogêneas. E é isso que eu procuro quando eu divido em subpopulações. Essa é a vantagem da estratificação.
A gente tem uma variância total da população, 1.373. Dentro de cada um daqueles estratos, a gente tem um erro. E tem uma variância também entre os estratos. Quando a gente estratifica, a gente corta essa variância entre os estratos. A gente elimina essa fonte de variação. Foi o ganho que a gente teve. É aquele 819, aquele 135 que a gente viu no slide anterior. Como eu posso testar? Eu vou utilizar essa distribuição aqui. Quando eram só duas subpopulações, vocês fazem um teste com o que a gente já viu até agora. Mas quando são 5, eu vou ter que testar uma por uma ali. A primeira contra a segunda, a primeira contra a terceira, a primeira contra a quarta, a primeira contra a quinta. Quantos testes eu vou ter que fazer? Aqui eu posso fazer isso de uma única vez. A gente usa esse teste para variância chamado F. F de Fisher-Snedecor. O que a gente está verificando no fundo, é se as variâncias das nossas amostras, por isso a análise de variância, são iguais ou não. E como a gente faz isso? A gente compara, esse teste F é uma razão entre duas variâncias, uma no denominador, uma no numerador da nossa fração. A gente vai fazer essa conta e utilizar a tabela F sobre essa conta. A gente está fazendo uma conta entre duas variâncias. Por isso a variância é bastante utilizada. A gente usa o desvio padrão para entender as coisas melhor, mas para fazer conta mesmo, quase sempre a gente usa variância. Nesse caso é só variância, análise de variância. Então tenho aqui duas variâncias. A gente já vai ver como que a gente aplica. Vocês devem lembrar bem das frações, né? Então não preciso explicar para vocês o que é numerador e denominador, né? Vocês sabem, por exemplo, uma fração como 1/3 é o que dá nome para a fração. Portanto, denomina. Esse é o que dá o número da fração. 1/3, 2/5. É o numerador. Numerador, denominador. Né? 1/3, 2/5. Né? Para não esquecer nunca é. Porque na hora de consultar a tabela, se você inverter isso, vai ter problema. Como funciona a distribuição F? Vocês têm uma tabelinha, então, à disposição. A gente vai usar ela hoje. Ela prevê o seguinte. Para consultar, a gente tem dois fatores, os graus de liberdade no numerador e no denominador. Aqui ela tem, se os graus fossem 1, é essa distribuição pretinha aqui, o gráfico teria esse formato. Se ele fosse 5 e 2 aqui, essa verdinha teria esse formatinho aqui. 100 e 100 teria esse formato cinza clarinho aqui. Só para ilustrar que quando a gente muda os graus de liberdade, obviamente muda um pouco a fração, ó, o desenho dela, mas uma coisa não vai mudar nunca. Essa área aqui dentro sempre vai ser, essa área total aqui de 0 até infinito sempre vai ser 100%. É a soma de todas as probabilidades possíveis. Isso nunca vai mudar. E ela sempre é positivo, né? Ela sempre começa no 0, 0. Ela sempre é positiva, diferente da normal, que ela podia ser negativa. Então essa é a tabelinha que vocês têm e que a gente vai trabalhar hoje. Ela lembra um pouquinho aqui o desenho daqui quadrado, o formato dela lembra um pouco do que quadrado, mas ela tem algumas características diferentes. Uma delas é que esse P aqui é fixo em 5%. Então essa tabela toda aqui, meu P vai ser sempre 5%. É o que está escrito aqui, ó. E ela tem os graus de liberdade no numerador e no denominador. Então, se os graus de liberdade forem 2 no numerador e no denominador forem 4, eu vou consultar ela aqui, denominador 4, numerador 2, e vou ver o valor de F, esse F crítico aqui, 19,25. Ela é sempre 5%, então aqui eu não vou dar um exercício e pedir para vocês, calculem com a probabilidade 1%, 4%, 10%. Vai ser sempre 5%, porque é a tabela que vocês vão ter
à disposição. Aí, se eu quisesse fazer com outros valores, vai ter que consultar planilha, programa de estatístico, aplicativo de distribuição estatística e assim por diante. A gente vai falar a gente vai usar o que a gente chama de a nova simples, a nova de um fator. O nosso teste, as nossas hipóteses nula e alternativa sempre vão ser assim. A hipótese nula, todas as médias são iguais, e a hipótese alternativa, pelo menos uma média é diferente, pelo menos uma. Para isso, a gente faz uma análise das variâncias. A gente não vai utilizar as médias. A gente testa as médias analisando as variâncias. E as variâncias que nós vamos utilizar são a variância entre as subamostras e a variância dentro das subamostras. Essas duas variâncias aqui. E eu já vou mostrar como que a gente calcula elas. Aqui a gente acha um F, compara com aquele F crítico, e aí a gente tem o nosso resultado. Para facilitar a nossa análise, não precisa fazer isso, mas ajuda a organizar, facilitar e quando facilita, diminui a probabilidade da gente cometer um erro por distração, a gente pode organizar as coisas numa tabelinha, até conseguir chegar ao cálculo do nosso F observado. A tabelinha tem esse formato, a fonte da variação entre as subpopulações, dentro das subpopulações e o total. Esse total é aquele nosso modelo simples, a soma de todos os erros quadráticos. O tamanho da nossa amostra menos 1, os graus de liberdade. E aqui, essas colunas, a soma dos quadrados dos erros entre as subpopulações, dentro das subpopulações, que foram aqueles que a gente calculou utilizando aquelas planilhas, os graus de liberdade. O grau de liberdade entre as subpopulações é K menos 1. K é o nosso número de subpopulações, ou seja, o número de subpopulações menos 1. Se eu tenho 4 subpopulações, tenho 3 graus de liberdade entre as subpopulações. Se eu tenho 2 subpopulações, tenho 1 grau de liberdade dentro das minhas subpopulações. E assim por diante. O grau de liberdade dentro das subpopulações é N, o total de elementos da minha amostra, menos o total de subpopulações. Se eu tenho, como no nosso exemplo, a gente tinha 20 elementos e tinha 5 subpopulações, aqui eu teria, então, os graus de liberdade, nesse caso seriam 5 menos 1, 4. Aqui seria 20 menos 5, 15. Esse daqui é sempre n menos 1, ou a soma desses dois. Esse aqui também vai ser a soma desses dois aqui. Vai ser 19. 20 menos 1. E aí eu faço as contas. Eu divido esse daqui, ó, a soma dos quadrados entre, pelos graus de liberdade. Tenho esse fator. Divido esse por esse, faço a continha. Divido esse por esse aqui. Tenho o meu F observado. É aquela medida do F. Variância entre as subamostras da variância dentro das subamostras. Então essa é a minha medida do F. Essa tabelinha é só para a gente se organizar. E como que eu calculo essas somas dos quadrados? Eu vou ter que fazer aquela planilhinha o tempo todo lá, vou ter que pegar todas ali, fazer a continha, calcular os desvios padrões de cada subpopulação? Essa é uma maneira, né? Mas não é a maneira mais prática. Se a gente tem 20 elementos, dá para fazer, até no braço. Mas se a gente tiver 10.000 elementos, complica bastante, né? Então, tem esse pequeno formulário aqui para fazer esses cálculos. A soma dos quadrados entre as subpopulações, ela vai ser a média geral menos a média de cada uma das subpopulações elevado aos quadrados, multiplicado pelo número de elementos de cada uma das subpopulações. Essa é a soma dos erros quadráticos entre as subpopulações. O dentro de cada subpopulação é o tamanho da amostra, daquela subamostra dentro da subpopulação, vezes a variância dentro da subpopulação. O tamanho menos 1 vezes a minha variância. E o total, tamanho total da amostra menos 1
vezes a minha variância total. É a soma dos erros quadráticos totais. Ele é medido em relação à média geral, isso é medido em relação à média de cada uma das subpopulações. Além disso, a nova permite que a gente faça dois outros cálculos. Um deles é o nosso chamado R quadrado, ou coeficiente de explicação. É a quantidade de informação que o nosso modelo explica. A soma dos quadrados entre as subpopulações da soma dos quadrados totais, né? Ou seja, o quanto ele diminuiu o erro total, o quanto ele trouxe de ganho explicativo, qual é a porcentagem de diminuição do meu erro ali, né? O quanto o meu modelo ganhou em valor explicativo. Ele se chama de R ao quadrado. E, obviamente, eu poderia calcular o p-valor do f, aí o nível de significância. A gente não vai ter como calcular, eu vou indicar para vocês, mas eu utilizei outras ferramentas para fazer as contas que eu vou apresentar para vocês. Então é isso, os fundamentos aí básicos da medida de ANOVA. Vamos olhar com os números aí. Vou tentar olhar as nossas modelo 2. A gente calculou as nossas somas dos quadrados e calculou todas as nossas graus de liberdade. Nosso modelo 2, o nosso modelo 2 teria essa cara aqui. Ó. Vamos ver de onde saiu esses números aqui. A gente tinha duas subpopulações. Isso daqui, modelo 2, lembrem-se, gênero, masculino e feminino. Duas subpopulações. Esse daqui, K-1, que é 2 menos 1, 1. A gente tinha 20 elementos ali na nossa tabelinha. Esse daqui, 20 menos 2, 18. 20 menos 1, 19. Se eu somasse esses dois, tem que dar esse. A gente calculou essa soma dos quadrados dos erros dentro. Lembra que a gente calculou para os homens e para as mulheres. Era esse 1237,8, né? O feminino e o masculino aqui. A gente sabia quanto dava esse total. Esse daqui é do modelo simples, daqui é do modelo que depende só da média e da minha variância, da média e do meu desvio padrão. Se eu subtrair esse desse, tem que dar esse. Esse daqui era o meu ganho explicativo. Divido esse por esse, né? Então esse daqui é 135,2 dividido por 1, 1237,8 por 18, divido 135 por 68, 1,97. Então esse daqui era o nosso modelinho aqui. Quantos graus de liberdade eu tenho no numerador? Então, graus de liberdade do numerador. Está aqui já nessa ordem. 1 grau, graus de liberdade, no denominador vão ser 18 graus. Então, eu tenho 1 grau de liberdade no numerador, 18 no denominador. 1, 18. Qual seria o nosso F crítico aqui? O que vai dar, então, para o nosso alfa de 5%. Vamos consultar a tabelinha. Eu tinha no numerador 1, denominador eu tinha 18. Então, ele é 4,41. Meu F crítico seria 4,41. Meu F observado é maior do que 4,41? Não, não é maior. Portanto, esse modelo não é estatisticamente significativo. Assim que eu preencho, assim que eu calculo, determino o valor do F crítico e calculo o nosso valor aqui. No modelo 3, a mesma coisa. Vamos determinar os nossos graus de liberdade. A gente tinha 5 subpopulações e a gente tinha 20 elementos na nossa amostra. Então, 5 menos 1, 4. 20 menos 5, 15. A soma dos dois, obviamente, 19. Esse daqui é aquele geral. Esse é o que nós calculamos dentro das subpopulações. Esse, o total, menos o de dentro. Esse era o nosso ganho explicativo. Divido esse por 4. Tenho esse, divido 554 por 15, tenho esse. Divido 204 por 36. Tenho 5,54. Quanto seria meu valor crítico? Eu tenho que consultar a tabela, então, com
4 graus de liberdade no numerador, graus de liberdade no denominador é 15. Então, no nosso numerador, a gente tinha 4 graus de liberdade, está aqui. No denominador, a gente tinha 15. 4, 15, 3,06. Que é o nosso fator crítico, 3,06. O que a gente está falando aqui? A gente está fazendo um teste de hipótese, 5%, ele seria com 3,06, e o valor que eu encontrei foi 5,54. Essa aqui era a minha região crítica. Então, assim que a gente faz a conta e assim que a gente faz o nosso teste de hipótese. Aqui eu não formalizei o cálculo do teste de hipótese, mas é essa a lógica. O modelo 3 é estatisticamente significativo. Ele tem um bom valor explicativo. Esse é o nosso R quadrado. O que era o nosso valor explicativo? R quadrado é igual à soma dos quadrados entre sobre a soma do quadrado total. Se a gente pegar o nosso modelinho ali, ele vai ser, a nossa tabela, 819.373. 819, o entre, e o total, que vai ser igual a 0,587. Ou seja, a gente tem introduzido faixa etária como um fator explicativo, melhorou a nossa explicação em quase 60%, diminuiu o nosso erro em quase 60%. Então, me parece muito importante e é estatisticamente significativo. Esse é o primeiro teste. Se não for estatisticamente significativo, acabou a conversa. E se for, será que ele ganha, ele traz um bom ganho explicativo? Será que vale a pena? Aí a gente avalia o R quadrado. Nesse caso, vale a pena. Vamos ver esse exercício aqui. Então, num curso de extensão, pesquisam-se os salários mensais e a área de formação acadêmica dos estudantes, com base numa amostra aleatória. Eliminaram-se os dados distantes, os outliers, e tiveram resultado abaixo. Será que os salários das áreas são iguais? Ou seja, eu tenho 3 áreas, cada área tem uma quantidade de respondentes, em cada área tem uma média. Chama atenção para a maneira como eu apresentei os dados aqui. Eu coloquei com desvio padrão ao quadrado. O que é desvio padrão ao quadrado? Variância, ou seja, ele já está dado em variância aqui. Será que eles são todos iguais ou não? Vamos fazer esse teste. Coloquei o formuláriozinho aqui, a tabelinha, só para a gente se lembrar aqui, uma colinha aí. Então, a fonte de variação entre e dentro total, a soma dos quadrados, entre, dentro e total, os graus de liberdade, e a formulinha aqui do entre, do dentro e do total. Eu preciso preencher essas duas partes da tabela aqui. Preciso preencher essas 4 células aqui. Se eu preencher elas, aí eu faço as continhas e chego aqui. Essa daqui eu nem precisaria preencher, mas às vezes ela ajuda. Então vamos lá. Eu coloquei a tabelinha já feita aqui para não ficar desenhando ela no braço. É um teste de hipóteses. Nossa primeira, deixei aqui a tabelinha também com os dados para não ter que ficar voltando. Nossa primeira hipótese é média de A é igual à média de B, que é igual à média de C. Todas são iguais. E a hipótese alternativa é, pelo menos, uma média é diferente. Vai ser sempre assim nesse caso. Eu vou usar que evidência estatística? F, que tem os graus de liberdade no numerador e graus de liberdade no denominador. São os fatores que eu preciso. Meu alfa, 5%. Vou desenhar aqui meu F. Tem um F crítico, que depende do numerador e denominador, dos graus de liberdade no numerador e dos graus de liberdade no denominador. Daqui a pouco a gente vai ver. E aqui eu preciso tenho que determinar meu F observado. Vamos usar a tabelinha aqui para fazer isso. Primeiro, os graus de liberdade. Entre as subpopulações é
quantidade de subpopulação menos 1, que vai ser igual. Quantas subpopulações eu tenho? 1, 2, 3. 3 menos 1, que é igual a 2. 2 graus de liberdade. No numerador é 2. Os graus de liberdade no denominador é o número de elementos da amostra menos as subpopulações. Quantos elementos eu tenho? Cada um aqui eu tenho uma quantidade de elementos. Então, 21 mais 15 mais 7, eu tenho 43 elementos. Isso daqui dá igual 43 menos 3, 40. Esse daqui vai ser a soma dos dois, 42, mas nem precisava preencher esse. Então, eu tenho esses dois, 2 e 40. Quanto vai ser meu F crítico, então? Numerador, 2. Denominador, 40. Então, vai ser 3,23. 3,23. Ou seja, a minha região crítica vai ser todos os valores de F de 3,23 até infinito. Sempre para lá. É um teste unicaudal à direita, assim como o teste de Q quadrado. Preciso calcular as fontes de variação entre e dentro. Mas que elementos eu tenho para fazer isso? Vamos olhar as nossas formulinhas. Eu tenho aqui as médias e as variâncias de cada uma das minhas subpopulações. É tudo que eu tenho. Se eu olhar aqui esse formulário, ó, eu não tenho a variância total, então essa fórmula aqui não vai dar para usar. Eu tenho a variância de cada subpopulação, essa fórmula, e tenho o tamanho de cada subpopulação. Essa daqui dá para usar. Eu calculo o dentro. Eu tenho a média de cada subpopulação e o tamanho de cada subpopulação. Mas essa daqui eu não tenho. Mas se eu tenho a média de cada subpopulação e o tamanho, é só calcular. É fazer um cálculo de média ponderada. Então, vocês devem saber fazer isso, mas vamos fazer, para quem não conhece, uma nova habilidade. Eu quero a média total, o meu x barra. Eu tenho a média de cada subpopulação. A média, o que é? É a soma de todos os elementos dividido pelo número de elementos. Se eu tenho um número de elementos e tenho a média, então eu sei que essa soma aqui dos elementos vai ser igual a minha média da subpopulação vezes o tamanho da minha subpopulação. É só multiplicar um pelo outro e eu vou ter todas as somas. Se eu tenho todas as somas e a quantidade de elementos, eu tenho a média ponderada. Então é só fazer uma ponderação. Então, meu x barra aqui vai ser 30,9. Ou seja, não vou tirar a média de cada um desses, porque o meu n é diferente. Eu tenho que fazer a ponderação. 30,9 vezes 21, mais 34,2 vezes 15, mais 38,1 vezes 7. Então, calculei toda a quantidade de informação e divido pelo total, que é 43. Esse valor aqui vai dar 33,2. Então, dá para calcular agora a soma dos quadrados entre. Ele é a minha média geral, que eu acabei de calcular, 33,2, menos a média da subpopulação, elevado ao quadrado, sempre eleva ao quadrado, para que fique positivo, multiplicado pelo tamanho da subpopulação, o tamanho direto da subpopulação. Vamos lá. Então, ele vai ser, no primeiro aqui, 21 vezes a minha média geral, 33,2, menos 30,9 ao quadrado, mais 15 vezes 33,2 menos 34,2 ao quadrado, mais 7 vezes 38,1 menos 33. Aqui inverti, né? 0,2. É melhor não inverter para não criar confusão, mas na prática vai dar na mesma, porque a gente vai elevar ao quadrado. Isso daqui vai dar 294,5.
16. Então já coloco aqui, 294,16. Preciso calcular o dentro. Essa aqui é mais fácil. N menos 1 para cada subpopulação, vezes a variância da minha subpopulação. 21 menos 1 vezes, já é variância, desvio padrão ao quadrado, vezes 19,2. Mais 15 menos 1 vezes 28,2. Mais 7 menos 1 vezes 22,3. Isso daqui tudo vai dar 912,6. Se eu quiser, eu posso somar os dois e colocar aqui. Eu vou pôr só para ficar aí calculado. Agora é só fazer as continhas. Divido 294 por 2, vai dar 147,1, arredondando. 912,6 por 40, dá 22,8. 147 por 22,8 vai dar 6,45. Então, meu F observado é 6,45. Meu F observado pertence à minha região crítica? Ele caiu aqui dentro. Meu F observado 6,45, ele caiu aqui dentro. F observado. Ele pertence à região crítica. Portanto, rejeito H0. Ou seja, há evidências a 5% de que pelo menos uma das minhas médias é diferente. Ou seja, que pelo menos uma dessas áreas o salário é diferente dos demais. Esse é o meu resultado. Vamos fazer o outro exercício, então. O analista quer determinar se há diferença na média de venda de carro entre 4 regiões da cidade. Faz uma seleção aleatória de 5 vendas de cada região e fornece os resultados em milhões ali de vendas do mês anterior, em cada uma das regiões. Então eu tenho 4 regiões e 5 revendas em cada uma delas. Meu N aqui vai ser 5, 5, 5 e 5. Com alfa 5%, a diferença em pelo menos uma das regiões, veja que aqui eu dei a variância total, para tentar facilitar um pouquinho. E aqui, em vez de colocar desvio padrão ao quadrado, eu já escrevi variância. Mas se eu tivesse colocado desvio padrão, aí tinha que elevar ao quadrado para fazer a variância. Então vamos ver essa solução aqui. Lembrando as nossas formulinhas. O que eu tenho? Vamos olhar a nossa tabelinha. Eu tenho a variância total, tenho a média de cada subpopulação, tenho a variância de total aqui. Como todos têm o mesmo tamanho, se eu quisesse calcular a média total, era só tirar a média dessas médias, já que o fator de ponderação é igual para todos aqui. Mas eu não tenho ela calculada aqui. Mas poderia calcular se quisesse. Média é sempre fácil calcular assim. Variância não dá para fazer. Então eu tenho a variância total. Essa aqui é uma conta única. Tenho a variância em cada subpopulação. Eu não tenho essa média aqui, poderia calcular, mas se eu já tenho as duas, é só fazer continha, acho que fica até mais fácil. Vamos ver como é que fica. Primeiro definir as nossas hipóteses. Hipótese nula, média do norte é igual à média da leste, que é igual à média do sul, que é igual à média do oeste. Poderia falar que isso daqui é igual a uma média genérica qualquer. E a hipótese alternativa, pelo menos uma média é diferente. Vou usar a distribuição F, que depende dos graus de liberdade no numerador e dos graus de liberdade no denominador. Alfa 5%, vou desenhar aqui meu F, começa no zero, aqui bonitinho, um F crítico aqui, 5%. Preciso dos graus de liberdade.
Então vamos tentar aqui. Meu N vai ser 5, 5, 5, 5. A soma disso tudo aqui vai dar 20 elementos. Então meus graus de liberdade, eles são, quantas subpopulações eu tenho? 4 menos 1, 3 graus de liberdade. 3 graus no numerador. Quantos elementos eu tenho? 20 menos 4 subpopulações, 20 amostras, 20 observações, 16. Se eu fizesse aqui, posso colocar, aqui vai ser 20 menos 1, ou a soma dos dois, 19. Vou deixar aqui só para preencher a tabela. Mas se deixar em branco aí na resolução, tudo bem. O que é importante é calcular o F observado. 3 e 16. Vamos consultar o nosso valor de F crítico agora. Numerador, 3. Denominador, 16. 3 e 24. É o que vai dar a área aqui de 5%. Então, minha região crítica é todos os valores de F observado que estejam de 3,24 até o infinito. Calcular o nosso F observado. Vou usar então aquela formulinha do total. Vou calcular o total aqui. Vou começar pelo dentro, vai. Qual que era a formulinha do dentro? Era o tamanho de cada subpopulação, menos 1 vezes a variância da minha subpopulação. Então, soma do quadrado dentro é n menos 1 vezes a variância da minha subpopulação. Vai ser 5 menos 1 vezes a somatória aqui de tudo isso, né? Vezes 45,33. Mais 5 menos 1 vezes 45 mais 5 menos 1 vezes 40,67 mais 5 menos 1 vezes 42,5. isso daqui tudo vai dar igual a 694. 694. Vamos usar então o total. Ele vai ser n menos 1 vezes a minha variância total ali. Eu tenho a variância total, 68,10. N menos 1 vai ser 20 menos 1 vezes 68,10, que é 1.293,9. 1.293,9. Mas eu preciso desse entre. Esse entre é a soma dos dois, né? Então a soma do quadrado entre vai ser 1.293,9 menos 694, que vai ser 599,9. 599,9. Então, divido esse por esse, e faço as continhas aqui. Esse daqui vai dar 200,0694 por 16, 43,4. 200 por 43, 4,61. É o F observado igual 4,61. Então, meu F observado vai cair aqui, ó, 4,61. Quinto passo, o F observado, ele é maior que 3,24, portanto, ele pertence à região crítica. Portanto, rejeito H0, ou seja, evidências a 5% de que pelo menos uma região tem uma média de vendas diferente das demais. Então é essa lógica aí dos testes de ANOVA, é esse tipo de continha aí que a gente tem que fazer. E é essa observação que a gente tem que chegar. Ele é bem procedimento. O que a gente precisa saber calcular é a soma dos quadrados entre o total,
preencher aquele pedacinho da tabela e aí pronto. Se errar graus de liberdade ou a soma dos quadrados ali dentro, total, ou o outro, obviamente vai dar erro no final. Principalmente se vocês errarem graus de liberdade. Grau de liberdade é muito importante aqui. É, como em todos os cálculos estatísticos, né? A gente sabe o quanto a liberdade é importante, até a estatística mostra para gente.